Bom dia, meus irmãos e irmãs. Deus nos abençoe nessa manhã, através da sua palavra. Nós estamos numa série do livro de Daniel, chamada Daniel, um profeta em 3 tempos. E hoje nós vamos expor aqui o capítulo 5 desse mesmo livro. Você pode abrir a sua Bíblia. Faremos a leitura. O tema desse sermão é a mão que rege o mundo e o coração. Eu vou fazer a leitura aqui na Bíblia Revista e Atualizada. Você pode acompanhar. Nós precisamos fazer a leitura do texto todo, por ser uma das narrativas importantes para entendermos todo o livro, e é assim que temos feito. Nos outros capítulos também, você pode acompanhar na sua Bíblia ou simplesmente ouvir. Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e que me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante. E os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. No dia de teu pai, se achou nele a luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto excelente conhecimento, espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução dos casos difíceis se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me a saber a interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia,
lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem o domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias disso tudo. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Senhor, esta é a tua palavra em quem nós depositamos fé, confiança. Ela é a tua voz para nós essa manhã. Por si só ela é poderosa para falar, para corrigir, para nos conduzir na verdade, para fazer, ó Deus, com que ossos e medulas sejam divididos. Então, Senhor, que ela vá profundo, que ela toque na dimensão que o Senhor deseja hoje. Pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me lembro quando o pastor Igor começou essa série, né, ele deu início ali nos primeiros 2 sermões e mencionou que o livro de Daniel é uma espécie de apocalipse, né, do Antigo Testamento. De fato, uma parte desse livro é composto de narrativas e visões. Nós estamos aqui, nessa primeira parte, até o capítulo 6, na verdade, que será pregado próximo domingo, nós estamos falando das narrativas. E como esse conhecimento apocalíptico vai sendo introduzido até que, então, nas próximas sessões, nós teremos aí os relatos das visões. Daniel ficou conhecido no reino de Nabucodonosor porque tinha todos esses dons que nós acabamos de ler aqui, que a rainha-mãe reconheceu, né, e fez questão de lembrar ao rei. Eu quero deixar para você, antes de prosseguirmos, né, com os argumentos desse sermão, que o que significa um texto apocalíptico, uma leitura, uma literatura apocalíptica, como estamos fazendo. A intenção apocalíptica não é traçar o plano de Deus para o futuro, para que as gerações futuras pudessem elaborar calendários, mas para garantir a geração daquela época, aquele povo que estava ali no cativeiro da Babilônia, que Deus está no trono e que o futuro pertence a Ele.
Nós vamos ler isso, principalmente nos capítulos 7, capítulo 8 e 12, né? Quando chegarmos a esses capítulos, isso vai cada vez ficando mais claro. Mas nesse texto, nós já temos a dimensão do que Deus está fazendo quando esse relato aqui, Deus, no último golpe, por assim dizer, na Babilônia, ele traz, né, com veemência o seu poder, ele demonstra o seu poder diante do que está acontecendo ali. Então, o objetivo do livro, né, quando você lê o livro, ou o último livro da sua Bíblia, o livro de Apocalipse, das Revelações, tenha em mente que o propósito é encorajar e confortar o povo de Deus que está em exílio. Em alguma medida, essa é a história de todos nós, que caminhamos no mundo, como Jesus disse, né? Nós estamos no mundo, não pertencemos a ele, mas temos que passar por aqui. Lembre-se, meu irmão, toda a mensagem de Daniel e de todos os livros da Bíblia, por assim dizer, querem declarar para o mundo, para os povos, para os reis, que Deus é soberano e o seu poder incomparável e domínio eterno vencerão os justos, os ímpios, lá no final. Alguém já disse que a revelação de Jesus, a revelação do seu reino, é uma mensagem que acaba bem. Não é diferente aqui no texto de Daniel. No capítulo anterior, nós ouvimos o Léo pregar semana passada, termina com um relato impressionante de como Deus abateu a soberba do grande rei Nabucodonosor, mais conhecido por nós, né, porque ele está citado também em outros textos da Bíblia, como o profeta Jeremias, Isaías. Né, o nome de Nabucodonosor está muito mais presente. O que nós temos aqui, né, é um paralelo. Esse capítulo 5, ele forma um par, por assim dizer, na literatura hebraica, a gente chama de quiasmo, né? Que são porções que elas têm um paralelismo, por assim dizer. E a gente vai ver muita coisa repetida aqui, inclusive a lembrança do que aconteceu na vida desse rei. No relato do capítulo anterior, capítulo 4, a gente não sabe, alguns comentaristas arriscam dizer, que Nabucodonosor se converteu, né? Mas a Bíblia não diz nada sobre a sua conversão, a não ser que, nos últimos versículos do capítulo 4, ele reconhece que o Deus Altíssimo é o Senhor sobre ele, sobre o seu reino. É o próprio Deus que lhe deu todo esse poder, inclusive a declaração da rainha-mãe, né, como nós lemos aqui. Quem era o rei nessa ocasião? O nosso, por assim dizer, protagonista, pelo menos da narrativa, é esse rapaz, de nome Belsazar. Há alguns anos atrás, não muitos, né, durante séculos, a igreja, né, os teólogos, eles vão consultando fontes arqueológicas, né, e a gente não tem muito relato sobre quem é o tal do Belsazar. O que a história conta, com certeza, é que o rei, nesse período, era um rei chamado Nabonido. Nabonido era o pai de Belsazar. Nessa ocasião, né, os historiadores contam, nós não temos esse relato na Bíblia, era comum que quando o rei saía nas suas viagens, né, para fazer algum tipo de negócio, ou, sei lá, diplomacia, era comum que eles deixassem um vice-regente na corte durante as suas viagens. O que está acontecendo aqui, né, nesses capítulos 5 e 6, é muito importante, e eu preciso ressaltar isso com você. Nós estamos aqui no período final dos 70 anos profetizados na sua Bíblia, se você está anotando, no capítulo 25 de Jeremias, versículos de 8 a 14, o profeta diz, com todas as letras, que ao final de 70 anos de exílio, um outro rei estaria sendo levantado. O que Deus está fazendo aqui, né, por isso esse par do capítulo 4 e 5, é abater de forma fulminante, cabal, o reino da Babilônia. Essas evidências arqueológicas que eu estou trazendo para você, elas mostram que no final do capítulo 5 e o início do capítulo 6 haviam se passado provavelmente
23 anos da morte de Nabucodonosor. A essa altura, meus irmãos, o nosso jovenzinho, né, que já foi pregado aqui, Daniel e seus amigos, estava com 70 anos de idade. Possivelmente, entre 70 e 75 anos, esses números não são corretos, porque a Bíblia não dá essa datação precisa. Mas o que a Bíblia está dizendo, né, e a história confirma, é que o capítulo 5 ocorre no ano 539 a.C., que é a data exata, segundo qualquer livro de história que você consultar, da queda da Babilônia. Então, o relato que nós estamos lendo aqui hoje é o golpe final de Deus nesse império, com todo o seu significado, toda a sua imponência, né? Nós lembramos aqui, sempre falamos isso, né? Babilônia é um símbolo, né, de rebeldia, é um símbolo, né? O Igor já falou isso aqui algumas vezes, né? Remete à ideia de Babel, remete à ideia de um reino que contrapõe o reino de Deus, e a gente vai vendo isso em todos os profetas, Jeremias, Isaías, e eu quero dar uma atenção especial a esses dois, e daqui a pouco eu digo por quê. Os versos na nossa Bíblia, capítulo 5, você pode acompanhar, nós vamos fazer por porções, né? Os versos de 1 a 4 são extremamente significativos para a gente entender a mensagem que Deus quer transmitir ao seu povo. Mesmo sob ataque dos persas, né, esse é um dado histórico, mesmo sob o ataque persa, esse jovenzinho monarca decidiu dar uma rave lá no palácio do pai dele. É isso mesmo, é o que está acontecendo aqui. Chamou a galera, juntou todo mundo, 1000, né? 1000 é um número importante, porque 1000 é como se a gente falasse, já viu aqui os mineiros falam trocentos, né? 1000 representa isso. 1000 na Bíblia geralmente não é 1000. 1000 é um número que representa uma multidão. 1000 é um número incontável da época. O que o rei está fazendo aqui é fazer exatamente isso. Ele chamou a galera para uma rave. E ele cometeu alguns erros, né? E a gente vai falar desses erros. Meus irmãos, o primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, pelo menos 2 agora. Primeiro detalhe. Passados apenas 23 anos de tudo que Deus vinha fazendo na vida de Daniel e na vida dos seus amigos, que a essa altura já eram regentes, né, dos vilarejos ali na Babilônia, cada um devia administrar um bairro, né, uma cidadela, uma província. Daniel sai de cena, né? A gente não tem essa ideia, porque o capítulo 4 e 5, eles passam, né? É um segundo de transição. Mas tenha em mente que aqui Daniel já tinha saído de cena. 23 anos se passaram que o rei Nabucodonosor tinha morrido, e esse jovem decide dar essa rave, né? Lembrando para a gente que essa possibilidade de que, será que Deus não está mais no controle? É isso que esse jovem tem na cabeça. E vai ficar muito mais claro daqui a pouco. O que esse jovem tem na cabeça quando ele dá essa festa? Isso precisa nos dizer, meus irmãos, dessa capacidade humana. Você precisa, nós falamos isso aqui sempre, os pregadores sempre dizem, você precisa aprender a desconfiar de você. Um grande problema da humanidade é que ela é ingênua com relação à sua própria natureza caída. Só 23 anos depois, o pessoal achou que Daniel estava morto, sei lá, tinha sumido da história. E esse garoto com mania de grandeza e a cara cheia de álcool, né, destilando arrogância, ele representa a raça humana. Ele representa o homem sem Deus. Na verdade, o que esse menino está fazendo é o que qualquer pessoa sem Jesus Cristo faz, toda vez que o seu coração é desgovernado. Qualquer um de nós. Não tenha uma impressão melhor sobre você. Qualquer pessoa que, quando a poeira abaixa, né, no sentido aqui dos milagres e dos sinais que estavam acontecendo, tem exatamente essa mesma atitude. Ele esquece das palavras de Deus. Por isso que a Bíblia ela é tão insistente em nos repreender, nos exortar quanto à memória, quanto aos atos de Deus.
Eu tive um professor que ele dizia que a memória é a guardiã da experiência. Exatamente isso. O que Deus está fazendo aqui, através desses meninos, através do que Daniel, né, que é o nosso personagem central aqui, é que Daniel tinha o seu coração guiado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus o guia porque ele tem memória. Ele sabe o que Deus está fazendo. E você vai entender que isso é importante nesse contexto. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Sem Jesus, você também daria uma rave igualzinha a esse jovem. Segunda coisa, você certamente já ouviu falar que o poder corrompe. Não é verdade? Mas eu quero te dizer hoje, o poder corrompe, mas ele não é o mal. Não olhe para o poder como se ele fosse uma entidade maligna. O que o poder faz de verdade é revelar qual rei governa o seu coração. É isso que o poder faz. Dá um pouquinho de poder para alguém, você vai descobrir o que governa a vida dele. Tenha isso em mente. Com um pouquinho de poder, você é capaz de dar uma rave e pior, né? Fazer o que esse jovem está fazendo. Versículo 3. Belsazar manda trazer os utensílios. Gente, vocês têm noção do que esse cara está fazendo? O rei Nabucodonosor, sem saber de nada, né, ele foi lá, saqueou o templo, trouxe os utensílios, mas no capítulo 4 aqui, né, na verdade no capítulo 1 da sua Bíblia, já, né, isso é repetido algumas vezes, ele diz que o rei guardou esses utensílios na casa do tesouro. Esse menino foi lá para esbanjar esse poder. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele pegou os utensílios que foram saqueados da casa de Deus. Versículo 2 lá do capítulo 1, né? Mas porque que Nabucodonosor tinha guardado, né, na sua casa, e ele diz, nós vamos usar esses utensílios e segurá-los nessa festa que a gente está dando aqui. Meus irmãos, segurar um cálice sagrado significa, nesse contexto de muitos deuses, que você está subjugando o Deus de Israel. O que esse menino está fazendo não é só pegar um cálice qualquer, ele está usando esse símbolo do sagrado para o povo de Israel e dizendo, olha, eu tenho o Deus de vocês na minha mão. Ao trazer os utensílios do templo, a declaração que ele está fazendo diante da sua corte é que Deus está sob controle. Deus está nas suas mãos. Deixa eu te dizer algo sobre isso. Você certamente sabe que Deus se revela nas Escrituras através dos seus atributos, não é verdade? Vou citar os nomes em português, eu tenho certeza que você sabe em hebraico. Não precisa de eu falar em hebraico, né? Deus é todo-poderoso, né? Alguém deve saber isso em hebraico. Deus cura, Deus é a bandeira, Deus é força, não é isso? Tem vários nomes. Toda vez que Deus quer se manifestar, Ele revela o seu atributo. O que está acontecendo aqui é exatamente a mesma coisa. Deus está se revelando mais uma vez. Mas Ele se revela de um jeito particular. Estranho agora. O nome que Deus dá a si mesmo aqui é um nome que a gente usa muito pouco e em português faz quase nenhum sentido. Deus é ciumento. É isso mesmo. Deus é ciumento. Está com dúvida? Quer abrir sua Bíblia? Não, isso é heresia. Não é heresia. Êxodo 34, versículo 14. Nas Bíblias hebraicas, Deus não tem problema nenhum ser chamado de ciumento. Você pode ler na sua Bíblia, e o trecho em hebraico lá é Adonai, ou El, Caná, Shemor. É assim que está no texto em hebraico, original hebraico. Deus se chama ciúme. Essa é a tradução literal do que está aí em Êxodo.
problema das nossas Bíblias é que ela não tem esse pudor todo e ela chama de zeloso, né? Quase todas as Bíblias traduzem como zelo. Mais difícil ainda de entender o que está acontecendo aqui. Porque se Deus é chamado de ciumento, El-Caná, as nossas Bíblias estão traduzindo como zeloso, porque isso é o que mais se aproxima do sentido que o texto de Moisés quer dar. Mas veja, queridos, aqui está muito claro, agora você vai entender. O ciúme em português está muito distante do sentido hebraico dessa palavra aqui. Muito distante. Por quê? Porque para nós, a noção de ciúme está mais perto de uma insegurança, né? Quando eu quero dominar alguma coisa, quando eu quero ter o que não é meu, não é assim? Tem gente ciumenta aí? Né? Quem é o ciumento? É o que acha que tem direito sobre o outro. É o que acha que quer ter o outro, por causa da sua insegurança, ele quer dominar o outro. Ele acaba cobiçando o que não é seu. Não é assim? Veja que a palavra aqui não é a mesma palavra para cobiça que aparece nos 10 mandamentos. A palavra cobiça é hamad. Hamad é cobiçar, não cobiçará. Ou seja, o texto de Êxodo 34 está deixando claro para a gente que existe uma distinção entre essa maneira, né, de Deus agir com ciúme e a nossa maneira de agir com ciúme. Qual é essa diferença? É isso que esse texto quer dizer, e é por isso que esses utensílios estão aqui. Por que você acha que Deus ficou bravo porque o menino foi lá e pegou os utensílios? Eu vou usar o termo que está nas nossas Bíblias, né? Deus aqui é chamado de o Deus dos céus. O que a mensagem desse trecho hoje vai dizer é que o Deus dos céus não divide o que é seu com ninguém. A Bíblia diz que Deus não dá sua glória a ninguém. Deus levanta e abate quem Ele quer, mas Deus não dá a sua glória para ninguém. O sentido que você precisa ter dessa palavra é o seguinte, querido. Do ponto de vista bíblico, o ciúme não tem a ver com cobiça, tem a ver com apropriação. Quando Deus pega alguma coisa para Ele, Ele santifica essa coisa. Quando Deus diz que os utensílios do templo são dele, Ele não está assim, né, de beicinho para todo mundo. Ele está falando, isso aqui é propriedade minha. Ninguém mexe. Esse é o sentido, inclusive, de santidade. Por isso que, às vezes, a gente tem dificuldade, né, com a santificação, porque a gente acha que santificação é esforço pessoal. Não. Santidade, meu querido irmão, é Deus se apropriando do que é dele. Isso é santo. Que é uma prova? Os teólogos dizem que os capítulos 17 a 26 de Levítico, agora vai ficar fácil ler Levítico, né? Você acha que é só sangue derramado, que tem todo? Não. Quando Deus vai dizendo, ó, pega isso e faz desse jeito, né? Ó, você vai comer uns bichos lá, né? Do mar, você vai pegar o bicho que não tem escama, barbatana, parará, esse é para comer. Deus está falando de comida. Aí no final desse trechinho fala assim, porque você tem que ser santo como eu sou santo. Ué, mas o que tem a ver comida com santidade? Tudo a ver. Tudo a ver. Se você sabe o que você separa do que você não separa, o que você pode do que você não pode, você está fazendo o quê? Separando, não é assim? O sentido de kadosh para nós, né? Kodesh em hebraico é separação. Mas que tipo de separação? Não é uma separação qualquer. Separação para Deus não é colocar à parte. Separação para Deus é dizer, isso aqui é meu. E ponto final. Eu sou ciumento do que é meu. Eu tenho ciúme do que eu santifico. Lembra daquela história narrada lá em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi vai levar a arca, né? Ele fez lá um carro de boi bonitão, preparou, amarrou a arca ia cair. Aí um jovem desavisado, né, o Uzá, ele não era para tocar na arca. Ele vai, não, mas a arca ia cair. A desculpa era até boa, né, gente? Não, fui ajudar a arca lá e tal. Na hora que ele tocou na arca, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Por que ele morreu? Porque o que Deus santifica, o que Deus se apropria, ninguém mexe, sem autorização dele. Ninguém pode mexer no que Deus não autoriza a mexer.
E ainda, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. E alguns já entenderam. Veja na sua Bíblia, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Veja as palavras de Moisés. E todas as vezes que a palavra santificação aparece, e especialmente nesse contexto, né, em que Deus está construindo a sua cultura, Deus está dizendo, olha, eu vou fazer algo com você também, não é só com os utensílios. Olha essa palavra de Moisés. Logo antes dele oferecer as 10 palavras, né, os 10 mandamentos. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, ouça isso, queridão. Lê na sua Bíblia, por favor. Sereis meu tesouro pessoal. Opa! Então Deus não santifica só coisas, Ele santifica pessoas. Sereis meu tesouro pessoal entre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim uma nação santa, separada. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Agora veja, quem no Novo Testamento entendeu isso? O apóstolo Pedro, com esse trecho na sua cabeça, dizendo aos irmãos, né, na sua carta, perseguidos naquela época, em exílio também, 1 Pedro 2, versículo 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, olha agora, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está entendendo o erro do Belsazzar? Ele estava achando que podia mexer nas coisas de Deus sem autorização dele. Ele estava achando que podia pôr Deus no controle quando ele pegasse naqueles utensílios. Ele cometeu um erro. A Bíblia diz, versículos 5 a 9, no mesmo instante, uma mão aparece escrevendo na parede. E o desespero do rei era tal que ele recorreu aos feiticeiros, encantadores, e prometeu fama e poder para decifrarem aquela inscrição na parede. Veja o contraste, querido. Veja o que Deus está fazendo. Aquele que parecia que tinha Deus na mão, agora está confuso, tremendo de medo, estava em estado de choque, né? Todo relaxado, batendo as pernas, morrendo de medo, diante do braço forte do Senhor. Não era efeito de álcool, gente. A rave dele não tinha ainda aqueles efeitos de laser 3D, ok? Ele não estava vendo uma parada lá, né, moderna, não. Ele estava vendo Deus. Deus revelando o seu braço como ele tinha profetizado Isaías 40, versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. A palavra braço em hebraico aí vem do verbo iad, né? Yadai. Braço, gente, mão, é isso aqui, viu? É a parte toda do braço. O hebraico não é diferente, não existe punho, mão, não tem essas divisões. Braço é isso aqui, dedo é isso aqui. E eu preciso te dizer, por que eu estou citando Isaías? Outra coisa linda desse texto de Daniel 5 é que Isaías, meus irmãos, é muito chamado aqui em vários momentos, não com citações diretas, mas se você entende que Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 61, esse trecho da Escritura foi escrito para que as pessoas que estavam em exílio, o exílio da Babilônia, fossem consoladas. É assim que começa o capítulo 40, no versículo 1. Consolai o meu povo. E agora, Deus está dizendo que Ele ia revelar o seu braço. E é exatamente o que está acontecendo no capítulo 5. Não era mais um sonho. Lembra que Daniel interpretava os sonhos, Nabucodonosor? Agora não é um sonho, agora é uma visão. E se você tem dúvida do que eu estou te dizendo, leia o capítulo 47 de Isaías, que profetiza esse dia. O título da sua Bíblia lá deve ser A Queda da
Babilônia. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, e a sua paciência chega ao limite quando os homens o afrontam e querem pegar o que é dele. Versos 10 a 12. Olha a importância da memória. A rainha mãe, segundo os historiadores, é muito provável que o nome dela seja Nicotris. Ela era esposa do pai do Belsazar, portanto, a mãe dele, né? O rei era Nabonino. Recentemente, alguns arqueólogos descobriram, né? Esse foi um dilema grande, porque o Belsazar não aparecia nos relatos antigos. Mas descobriu-se, um arqueólogo inglês, que eu esqueci o nome agora, ele descobriu inscrições no formato cuneiforme, citando 4 gerações depois de Nabucodonosor, que mencionam o nome de Belsazar. Quando a Bíblia diz aí, né, que Nabucodonosor é pai dele, na verdade ele não era o pai, né, geracional. Era descendente. A palavra pai em aramaico também tem o sentido de ser descendência. Então nós estamos aqui diante de um fato histórico importante, que Nabucodonosor tinha aí um sobrinho neto, por assim dizer, que era esse rapaz. E Deus faz esse paralelo para abater, né, o orgulho e a soberba do Nabucodonosor, que tem um desfecho. Ele reconhece o Deus Altíssimo, mas esse rapaz não. O fato é que, quando a rainha-mãe chega diante daquele povo, ela lembra de tudo o que havia acontecido com o rei Nabucodonosor. Essa é a história, né, que está narrada aí. Daniel, que estava meio esquecido, agora ele é lembrado. E aqui a história começa a ter um peso ainda maior. Por quê? Porque, veja, meus irmãos, Daniel está fora de cena. Quando a gente lê um texto desse, nós falamos isso insistentemente, né? Você não deve pensar sobre os atributos e as qualidades do Daniel, ainda que sejam muitas. Mas a principal é que Daniel sabia qual o rei que governava o seu coração. Mesmo 23 anos depois, estava Daniel sendo lembrado por causa dos atos de Deus através da vida dele. E o contraste fica evidente nos versos 13 a 16, por quê? Porque Daniel, quando chega na Babilônia, ali por 10, 12 anos, alguns historiadores vão dizer, ele era apenas um jovenzinho diante de um rei. Agora a cena é exatamente o contrário. É um homem maduro, experiente, cheio do Espírito Santo, cuja reputação foi dada pelo próprio Deus para resolver todos aqueles problemas, diante de um menino bêbado, inconsequente e arrogante. O que está em jogo aqui, queridos? A glória de Deus. A glória de Deus. O que está em jogo aqui não é a reputação nem de um e nem de outro, é a glória de Deus. Por quê? Veja o versículo 17 da sua Bíblia. Quando o rei conta aquela história, fala assim, olha, eu quero saber quem vai interpretar isso e aquilo, ele entra em tal desespero que ele promete, né? Olha, eu vou dar um vestido púrpura, que era as vestimentas dos reis, um colar de ouro para esse cara, e ele vai ser o terceiro no meu reino. Ele já estava desesperado, para que alguém desse a revelação do que apareceu ali naquele dia. Isso nos faz pensar muito. A resposta de Daniel nos faz pensar muito sobre como nós lidamos com os reis, os governos e os poderes que estão o tempo todo assediando e tentando cooptar o seu coração. Daniel não aceita a proposta do rei. Por quê, querido? Porque Daniel sabia que a palavra de Deus não pode ser comprada. A palavra de Deus não pode ser enclausurada. Ela não pode ser usada como instrumento de troca
para os interesses de quem quer que seja. Não pode. Daniel está pouquíssimo preocupado com a sua reputação, tanto que não foi ele que se apresentou, foi a rainha mãe que mandou chamar. Inclusive, as consequências do que ele já tinha visto quando aquela mãozona apareceu lá, escrevendo, né, na parede, ele já tinha a leitura daquilo e sabia que o que ele ia dizer não ia agradar esse jovem. Mas Daniel insiste em dizer, olha, esses seus presentes dê para quem você quiser. Está aí no verso 17. E aqui a gente precisa dar uma pausa para aplicar esse texto ao nosso coração. É muito triste, meus irmãos, olhar para a igreja e perceber que crentes, eles vendem o seu direito de primogenitura por muito menos que um prato de lentilha. Essa é a verdade. E eu não estou falando só de crentes, né, que se dizem crentes, eu estou falando de pastores e líderes. Eu estou falando de toda e qualquer pessoa que, quando é confrontada, quando um poder lhe é dado, esse poder corrompe e revela o que tem no seu coração de verdade. Eu poderia passar o dia inteiro dando exemplo para vocês. O dia inteiro. Mas eu quero citar alguns para deixar claro que essa decisão aqui que o Daniel toma, ele não toma porque ele é bom. Ele toma porque o Espírito de Deus está organizando, ordenando a sua vida. Já viu aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, eu queria ficar rico, né? Porque o dia que eu ficasse rico eu vou ajudar todo mundo. Vou dar dinheiro para os pobres. Você já viu alguém fazer isso? Ninguém. Vou ajudar missionário no campo. Hipócrita. É hipócrita. Na pandemia, eu ouvi, sem medo de errar, mais de 100 pastores, mais de 100 missionários que estavam no campo e as igrejas esqueceram quem eles eram. As agências esqueceram. Deixaram os caras morrer no campo de fome. Não tinha dinheiro para voltar, não tinha dinheiro para ficar. Não, eu preciso de dinheiro. Porque o dia que eu tiver dinheiro, eu vou sustentar 10 missionários no campo. Presta atenção no que você está falando, porque se Deus não governar o seu coração, você está fazendo um voto de tolo. Você está fazendo igual um menino. Você está segurando uma taça que não pertence a você. Quem vai segurar um missionário lá no campo é Deus. Não é o que Deus pode fazer por você. Se o seu coração não é governado por Ele, é isso que vai acontecer. Vai lá. Durante a pandemia também, eu ouvi dezenas de pastores. Eu trabalhava lá em São Paulo, no seminário. Vai na Convenção Batista aqui, ó, e pergunta para eles quantas igrejas existem de pé lá no sul de Minas. Não precisa ser no Brasil, não. No Brasil o número deve ser horroroso. Pergunta quantas igrejas estão vazias porque os pastores desistiram dos ministérios durante a pandemia, porque não tinha ninguém para dar dízimo. Vai lá e pergunta para eles. Quantas estão vazias? Pergunta. Eu ouvi dezenas de pastores. Dezenas. Orei. Fui lá com eles. A gente conectava. É isso que um coração desgovernado faz? Você pede um emprego a Deus, né? Eu vou parar, gente. Eu não estou nervoso não, tá bom? Mas vou dar só mais esse exemplo. Fica calmo, não estou nervoso não. Pode ficar tranquilo. Eu estou meio Daniel hoje. Pode ficar calmo que eu não estou nervoso, não. Mas é isso que acontece, não é? O cara pede dinheiro a Deus, está desempregado. Aí, né, a esposa ora junto. O dia que ele tem dinheiro, ele bate na mulher. Ele despreza os amigos. Não é não? Que rei que governa o coração do sujeito desse? Vou parar. Ok? Vou parar. Mas podia falar mais. Podia, tem muita história aqui para contar. Né? O que está cooptando seu coração? Quem você permite entrar na igreja? Quem os pastores permitem vir aqui no púlpito? Você vai fazer com chave para comprar templo grandão? Não parei, né, gente? Não está dando. Deixa Deus falar, né? Vou fazer com chave. Vou trazer um fulano, por quê? Não, porque vão evangelizar ele, né, irmão? No fundo, ele quer o alvará para construir o templo de 10 mil, 50 mil. Que rei que governa o coração de um sujeito desse, pessoal? Me ajuda. Responde para mim. A pergunta
que o texto de Daniel está respondendo para nós nesse versículo 17 é a pergunta que Jesus fez lá no Sermão do Monte. Pergunta de Jesus quando ele prega o seu Sermão do Monte. Onde está o seu coração? Porque você não pode servir a dois senhores. Porque você há de rejeitar um e amar o outro. E vice-versa. Não, Jesus dizendo, você não pode amar a Deus e as riquezas, a mamon, aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de pedra. Não pode. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você, querida, é esse cálice. Você é propriedade de Deus. Você pertence ao reino de Deus. É isso que Daniel está ensinando para a gente. Olha como ele prossegue. Eu estou bravo, mas Daniel também estava bravo, não era só eu não. Antes de interpretar, né? Olha, ó, versículo 18 a 21. Ó, rei. Né? Começa assim. Ó, rei. Lembra lá do seu tio-avô? E todas as coisas que Deus fez por ele? Lembra dos meninos que você jogou, o seu tio lá mandou para a fornalha? Lembra dessa parada toda? Lembra? Deus teve que abater o orgulho dele. E agora ele está abatendo o seu. Ó, está aí, ó, versículo 18 a 21. Coração do seu tio-avô se elevou e você esqueceu disso. Gente, esse menino estava fingindo de bobo. Estava fingindo de bobo. Por quê? O texto está dizendo, versículo 22, com todas as letras, e tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração? Olha isso, está aí na sua Bíblia. Ainda que sabias disso tudo, ninguém é indesculpável. Está aí, ó. Não é assim que Paulo diz aos Romanos? Você não é capaz de reconhecer a glória de Deus, nem quando você olha para a natureza e toda a grandeza da criação. Você é incapaz de discernir a realidade de Deus se o Espírito do Senhor não te revelar. É isso que está escrito aqui. Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber, eu não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Olha isso, gente. O verso 23 prova que ele cometeu um erro crasso. Ele viu tudo que Deus fez. Ele viu todos os sinais em um membro da sua família. Ele viu e ouviu as histórias dos hebreus, que estavam às margens dos rios da Babilônia, cantando os cantos de Sião, como diz o Salmo. Ele viu isso tudo. Mas ele preferiu usurpar da glória de Deus. Então, ele vem com a revelação. Viu aquela mãozona que apareceu lá? Depois você procura no Google, né? É lindo isso. Estava lendo alguns comentários e o Rembrandt se interessou por essa cena e ele pintou a cena. E a tradição judaica diz que era difícil, né? Porque era um texto aramaico, tanto que as palavras estão em aramaico, mas elas foram escritas não na horizontal, mas na vertical. E o Rembrandt, ele pinta o Mene, Mene, Tekel, Parzim em vertical. Eu custei a ver, porque eu achei que eu sabia um pouquinho das letras hebraicas, mas depois eu fui ler o comentário, né? Segundo a tradição, as letras foram pintadas na vertical, e está lá mesmo, desse jeito. Tem um Rembrandt com essa cena aqui. O que é a revelação? Mene, versículo 24 a 28. Depois de dar o sermão no rei, Daniel interpreta Mene, Mene, Tekel e Parzim. Mene, contou Deus o teu reino e foi dado o cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Perez, que é o singular de Parzim,
dividido foi o teu reino e dado aos persas. Os versos 29 a 30, Deus dá o golpe final. Olha que lindo isso. Como eu estava dizendo sobre o poder. Meus irmãos, o problema na vida do crente não é dinheiro. Por duas vezes, Daniel foi recompensado com os tesouros do rei. Está aí o versículo 29. O Belsazzar entregou o que ele tinha prometido, não era coleira, né? Colar, aliás, coleira não, né? O colar de ouro, o vestido púrpura e que ele seria o terceiro no seu reino. Foi entregue a Daniel. Entende a diferença de quem sabe lidar com o poder, porque sabe também que Deus governa o seu coração, e uma pessoa que quer o poder porque acha que tem o controle da sua própria vida nas mãos? Aprenda com o texto de Daniel. Nesse dia, meus irmãos, Deus, diferente do que fez com o rei Nabucodonosor, abate a soberba. Alguns comentários dizem que nesse dia o exército persa invade a Babilônia. Foi durante a festa, meus irmãos. Há na tradição, né, que as fontes antigas mostram que o rio Eufrates regava ali, né, os muros da Babilônia, e aquilo virou um pântano. E os soldados persas entraram nesse dia. E olha o que Daniel está dizendo. Naquela mesma noite, Deus abateu. O exército persa invade a Babilônia e mata esse rei. O verso 31, eu só quero fazer menção de uma coisa sobre ele, para deixar para o próximo pregador na semana que vem. Eu citei aqui muito Jeremias e citei Isaías. Meus irmãos, eu brinquei aqui de manhã, né, mas no culto anterior, que os teólogos adoram esse negócio de questionar, né, a Escritura com problema de datação. O nome desse rei, Ciro, né, que para alguns é também Dario, né, a tradição diz que Ciro e Dario são nomes dados em persa e nos babilônios, né, na língua dos caldeus. Mas é a mesma pessoa, e todos os relatos confirmam isso. Esse homem, ele foi profetizado 150 anos antes desse evento. Está lá em Isaías. Leia a partir do capítulo 42. Quando Deus diz que faz o mal, não é que o mal procede de Deus. Esse texto de Isaías está se referindo a esse rei, inclusive pelo nome. O pessoal da crítica textual fica louco, né? Não é possível, esse texto é posterior. Ninguém conseguiria profetizar, inclusive, né? Não, esse texto é tardio, tanto que eles chamam Isaías 40 a 66 de Deutero-Isaías, né? Ou segundo Isaías. Quando você vai ler os comentários, as pessoas têm dificuldade de crer. Mas a minha palavra para você hoje, né, e eu vou deixar o Dario para o próximo pregador, só queria fazer menção a isso. Deus, o soberano, está no controle da história mundial. Deus está no controle da história mundial. Você e eu, queridos, como eu disse no início desse sermão, nós precisamos hoje ser encorajados a receber de Deus o conforto com a mensagem de Daniel. Que conforto é esse, meus irmãos? Ainda que venham calamidades, ainda que venham dificuldades, ainda que venha sobre você o maior de todos os sofrimentos, eu quero te dizer hoje, queridos, Deus está no controle da sua vida. E você é propriedade desse Deus. Vá para a sua casa hoje lembrando disso. Deus tem ciúme de você. Deus, Ele tem um compromisso inquebrável, uma aliança inquebrável com quem é fiel, com quem ouve as suas palavras e vive por essas palavras. É por isso que Ele sustentou esses meninos durante
70 anos no exílio, sem o seu coração se corromper. Não corrompa a sua vida por nada. Permita que o Espírito de Deus guie a sua vida. Permita que o Senhor conduza a sua vida aonde você estiver. Não negocie a sua fé. Não venda a sua alma por nenhum tipo de prato de lentilha que alguém possa te oferecer. Não caia no engano de ser seduzido pelas propostas que os reinos desse mundo vão fazer para você todo dia, no seu trabalho, na faculdade, onde você for. Não, porque o controle do universo pertence ao Deus que tem você como uma peça particular, tesouro pessoal. Que Deus nos dê essa graça de confiar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra. Nós cremos com fé completa, Senhor, que ela é a verdade revelada para nós. E hoje, Senhor, nós aprendemos que o Senhor é um Deus zeloso. E podemos dizer com mais clareza, ciumento, porque cada um dos que estão aqui agora, Senhor, são propriedade Tua. Então, Pai, que o Teu Espírito convença cada um deles dessa verdade. Que eles não podem, não serão largados na sarjeta. Que eles não serão decepcionados, porque Deus é quem sustenta a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor hoje se encarregue, pelo poder do Teu Espírito, de comunicar essa verdade, que nós somos santos porque o Senhor se apropria de nós. Então faz em nós o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Prepara o seu coração, querido. Prepara o seu coração para receber de Deus agora os elementos da ceia. Eu quero te lembrar isso. Há uma promessa dada pelo próprio Jesus, quando Ele serve para você o pão e o vinho. Todas as semanas nós lembramos dessa promessa. Jesus diz que a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E essa é o momento que antecede Jesus enviando os seus discípulos para o seu trabalho. Então vocês vão pelo mundo fazer discípulos das nações. Esse poder, querido, foi dado a Jesus porque Ele se humilhou, Ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2, o poder, esse poder que nós estamos falando aqui hoje, foi dado a Jesus Cristo unicamente, porque Ele quer chamar de todos os povos, línguas e nações, homens e mulheres que têm o seu coração governado por Ele. E a ceia do Senhor é momento de lembrar essa verdade, porque quando Jesus distribui o pão e o vinho, Ele dá a promessa. Nós vamos lê-la daqui a pouco, mas Ele está te dizendo hoje: vocês não beberão mais esse fruto da videira, até aquele dia em que nós beberemos o vinho novo, aonde? No reino do meu Pai. Quando você participa desses elementos, você está dizendo que confia nessa promessa que Deus está dando para você. Não só que o seu coração foi transformado, mas que você pertence ao reino do Filho do amor de Deus, segundo o apóstolo. Então, você é convidado a tomar esses elementos com fé agora. Enquanto os irmãos servem, avalie-se a si mesmo. Peça a Deus agora que tire de diante de você todos os reis e deuses que querem cooptar o seu coração. Porque ao beber desse cálice,
e comer desse pão, você está sendo alimentado para gozar com Jesus da eternidade, dessa promessa que Ele está fazendo para nós, de que Ele é o Rei do seu coração. Esse é o discernimento para participar agora. Façamos isso com fé.